Fala galera, belezinha? Vou gravar aqui para vocês um vídeo, né, com alguns slides sobre as rochas magmáticas. Foram os conceitos que o George apresentou para vocês na aula de sexta-feira. E aí, como eu comentei no grupo, acho que seria interessante, né, a gente ter essa abordagem, até talvez ajude vocês com algumas dúvidas nos exercícios e afins. Então, vou tentar gravar aqui para vocês algo mais rápido. Eu tenho uma dificuldade um pouco grande em ser sucinto, mas eu prometo que eu vou tentar deixar esse vídeo um pouco mais curto e um pouco mais dinâmico, passar mais batido assim por alguns tópicos. Não sei se conseguirei, mas eu juro que vou tentar. Eu tentei dar uma mexida na questão do ganho do microfone, porque o outro vídeo ficou um pouco baixo. É, não sei se eu obtive sucesso nessa empreitada. Eu fiz alguns testes e aparentemente não tinha melhorado tanto assim, tinha ficado um pouquinho só mais alto. Mas estou tentando falar um pouco mais alto para ver se melhora, mas não sei se eu vou lembrar disso durante o vídeo todo. E o último recado, infelizmente para mim, meu notebook está na sua pior fase, ele está muito ruim, está travando pra caramba. Então talvez a transição entre os slides dê uma travada, ou até a própria câmera em alguns momentos, mas espero que dê para passar. Eu preciso voltar para Marília para levar ele para formatar, lá que tem um amigo meu que formata. Mas enquanto não volto para casa, vou ter que sobreviver com ele dessa maneira. Mas enfim, vamos ao que interessa aqui pra gente no momento, que são as rochas magmáticas. Então, iniciando aqui o nosso estudo sobre as rochas magmáticas, estamos abordando o segundo tipo de específico de rocha, né? A gente começou com as rochas sedimentares, que estão localizadas aqui nessa parte do ciclo, e agora a gente vem para as rochas ígneas ou magmáticas, que também o nome é sugestivo, elas são geradas pela cristalização do magma. Então ela pode ser uma rocha magmática ou rochas ígneas, né? São os dois termos que a gente mais utiliza para denominar essas rochas. E então elas são originadas pela solidificação do magma ou da lava. A diferença entre magma e lava é que o magma é o material que está em subsuperfície, então é a rocha fundida, a rocha no estado líquido que está em subsuperfície, e esse magma, quando ele extravasa e vem até a superfície, o nome muda e vira lava. Então a única diferença é a localização. Dentro da Terra, magma, fora da Terra é lava. Beleza? A gente tem algumas maneiras, muitas maneiras, inclusive, de classificar e separar as rochas ígneas, mas a principal e a primordial, a mais didática, são duas divisões que a gente utiliza, que são as divisões baseadas na textura da rocha e a classificação pela composição química da rocha. Então, vamos começar pela classificação baseada na textura. Então, a classificação baseada na textura, ela está diretamente relacionada no local onde esse magma se solidificou. E o porquê isso? Se a gente está falando de um magma que se solidificou dentro da Terra, no interior da Terra, a gente está falando de um magma que está em uma alta temperatura, só que a diferença de temperatura do local onde esse magma saiu, de uma câmara magmática aqui embaixo, para o local onde esse magma se alocou, é não é tão grande assim. Então, esse magma ele vai se resfriar, porque ele está sob uma temperatura menor, só que ele vai ter um resfriamento mais lento. Então, qual é a consequência desse resfriamento mais lento? Conforme o magma vai se resfriando, ele é uma massa ali, um fluido, e dentro desse fluido você tem elementos químicos. Você tem ferro, tem magnésio, tem silício, cobre, chumbo, ouro, prata, enfim. Depende do tipo de magma que você está trabalhando. Então, quando esse magma começa a se resfriar, esses elementos químicos eles começam a se juntar, vai formando ali as suas moléculas e afins, e essas moléculas elas vão gerando cristais de materiais que têm afinidade química. Então, quanto mais lento for esse resfriamento,
mais tempo você vai ter para esses elementos que estavam dispersos, isolados, conseguirem encontrar os seus pares e formando grãos, e formando cristais cada vez maiores. Então eles vão se alocando, se juntando com os elementos parecidos e vão gerando grãos. E conforme esse experimento vai sendo lento, você dá tempo para você gerar grãos cada vez maiores. Então, quanto mais lento for o resfriamento, maior vão ser os seus grãos. Então, aqui a gente consegue observar isso. Aqui seria uma massa do magma fluido, e conforme ele vai se resfriando, você vai ordenando esses elementos e eles vão gerando grãos. Então, aqui você tem um cristal em crescimento. Então, nesse caso, falando da primeira classificação baseada pela textura, a gente tem as rochas intrusivas ou rochas plutônicas. São sinônimos. Então, as rochas intrusivas, elas são geradas pela cristalização do magma no interior da Terra, em profundidades elevadas. Então, como eu disse para vocês, como ela teve um resfriamento mais lento, você teve tempo de gerar esses grãos, então os cristais, eles são visíveis a olho nu. Você pega uma amostra de uma rocha ígnea intrusiva, você vê todos os cristais. Aí você vê, você individualiza, essa parte preta aqui é uma biotita, essa parte rosa aqui é um feldspato, é um tipo de feldspato, é o feldspato, feldspato potássico. Aqui a gente tem essa parte mais cinza, né, seria o quartzo. Então você consegue ver, você pega na mão e você consegue identificar os grãos. E esse tipo de textura de uma rocha onde a gente identifica os grãos a olho nu, a gente chama de textura fanerítica. Não é o nome que vai ser cobrado de vocês, mas é a título de curiosidade. Então, a textura fanerítica é quando você consegue identificar os grãos a olho nu. Então, ela é gerada pelo resfriamento lento do magma e, consequentemente, a gente tem esses grãos visíveis. Beleza? Aqui alguns exemplos, né, algumas fotos de rochas ígneas intrusivas. Então a gente vê bonitinho nos grãos. Aqui a gente tem um cristal de plagioclasto aqui gigantesco. Aqui uma rocha máfica intrusiva. Então são rochas onde a gente identifica os grãos. Já as rochas extrusivas, vulcânicas ou efusivas, né, ela tem alguns sinônimos, são todos são só nomes diferentes para o mesmo tipo de rocha. Ela já passou por um resfriamento rápido. Então, é o oposto do que acontece nas rochas intrusivas. Como você tem o magma, ele extravasa, né? Daí a lava. Aí a lava, quando ela está em superfície, a diferença de temperatura é muito grande do local que ela estava. Então, esse resfriamento ele é muito rápido. Então, os elementos ali, os cristais, eles não têm tempo de se formarem, porque você não dá tempo para aqueles pares encontrarem aqueles outros elementos que eles têm afinidade e gerar grãos. Então, você resfria rápido, esses minerais eles ficam ali muito pequenos e você não vê, você não consegue identificar esses grãos, não a olho nu pelo menos. Então, essa é a principal característica das rochas ígneas extrusivas. Elas passaram por um resfriamento muito rápido que impossibilitou a geração de grãos bem desenvolvidos. Então, os grãos eles são bem pequenos, são praticamente invisíveis a olho nu. Aí, a textura de uma rocha onde você não consegue identificar os grãos a olho nu, a gente chama de textura afanítica. Quando a gente identifica nas rochas plutônicas é fanerítica, aqui nas rochas vulcânicas é afanítica. Então, originado por um resfriamento rápido da lava, você não consegue identificar os grãos. Deu uma travada aqui, mas acho que voltou. E quando você tem um resfriamento muito, muito rápido, você não dá tempo nem de gerar grãos pequenos, você não gera estrutura nenhuma. Aí, se esse resfriamento é rápido demais, a gente acaba gerando vidro vulcânico, que é o exemplo mais conhecido é a obsidiana negra. Então, se você pega ela na mão, ela tem esse aspecto vítreo mesmo. E então, se você coloca no microscópio, você não vai conseguir identificar nada, porque você não tem estrutura, você não formou nenhum elemento, porque o magma, a lava, basicamente, ela saiu do vulcão, que ela chegou na superfície e se resfriou. Então, não deu tempo nem de começar alguma organização.
Então você forma estruturas amorfas, elas não têm estrutura cristalina, então é chamado de vidro vulcânico. Pela definição de mineralogia, não é nem considerado uma rocha, porque uma rocha tem que ser composta por minerais que possuem uma estrutura cristalina bem definida, que não é o caso dos vidros vulcânicos. Beleza? Então aqui alguns exemplos de rochas vulcânicas, né, que a gente viu na aula. Aqui é um basalto, aqui tem algumas bolhas, que foi como o George explicou. Essa lava, quando ela está se resfriando, né, os gases deles são menos densos, então eles saem ali daquela massa que está começando a se resfriar e geram essas bolhas. Então você solidifica a rocha com essas bolinhas que são esse escape de gases. Em alguns casos você pode trazer alguns cristais juntos, né, que já estavam formados em partes mais inferiores e eles acabam ficando dentro dessa massa de cristais menores. Então aqui é um basalto e aqui é uma foto da Islândia. Eu acho que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp, né? Talvez seja esse mesmo rio que você tem esses basaltos colunares, né? Ele forma essas estruturas aqui bem bonitas. E um outro exemplo, né, de rochas que estão relacionadas com as rochas vulcânicas são as rochas piroclásticas. E elas são constituídas por rochas que estão diluídas dentro de uma massa ali, de uma nuvem de sedimentos menores. Então, esse fluxo piroclástico, ele tem uma velocidade muito grande quando você tem uma explosão, né, uma erupção vulcânica, e ele tem uma temperatura muito alta. Então, acho que o George até chegou a comentar com vocês isso na aula. Em Pompeia, né, a cidade da Itália que foi devastada ali pelo vulcão, pelo Vesúvio, o que matou a maioria das pessoas foi esse fluxo piroclástico. Ele é muito rápido, então a galera não estava esperando e não tinha muito o que fazer. Então ele gera essa nuvem aqui de, de temperaturas que chegam de 100 a 1500 graus Celsius, e ela se move muito rápido, ela vai em direção à cidade, né, no caso de Pompeia, e aí as pessoas morrem de asfixia e morrem pela temperatura, morrem carbonizadas, né, no caso. Então você pode atingir até 160 quilômetros por hora. E dentro desses fluxos, o que acontece, né, na formação das rochas? Em alguns casos, você tem ali o conduto do vulcão, e nessa parte de baixo do vulcão, você tem ali o magma, e esse magma, quando ele extravasa, ele pode trazer ali alguns elementos, alguns pedaços de rochas que já tinham sido formados ali embaixo. Então, quando esse magma ascende, vem aqui na superfície, vira lava e sai por esse fluxo, por exemplo, quando ele se cristaliza, quando ele solidifica, você vai poder gerar uma estrutura que é parecida com um conglomerado, que a gente viu nas rochas sedimentares, que é formado por uma massa de grãos mais finos, onde você não consegue identificar a olho nu, e no meio deles você tem alguns grãos maiores que você consegue identificar. Então vocês viram algumas amostras que estavam assim, né, na aula prática, e é o resultado provavelmente é o resultado desse tipo de fenômeno, né, onde você tem ali a lava que ela extravasou e ela trouxe elementos que já tinham sido formados em profundidades maiores. Aí quando ela cristaliza uma massa ali, como se fosse uma matriz de conglomerado fina, e dentro dessa matriz você tem individualizados grãos maiores. Beleza? Então aqui é só uma imagem se eu não me engano, é de Pompeia mesmo. Então, esse fluxo ele consegue carregar, ele consegue levar pedaços de rochas que são grandes, né? São relativamente grandes. Então aqui eu acho que esse cara ou essa mulher ele morreu de um jeito muito ruim, né? Que é atingido por um bloco gigantesco de rocha. Provavelmente ele deve ter morrido antes, né? E a rocha só depositou em cima dele. Mas realmente é um fenômeno muito violento, é, essa manifestação dos fluxos piroclásticos. Beleza? Então aqui é só um resumo dessa primeira classificação que a gente deu para as rochas ígneas, que é baseada na textura, e a textura é oriunda do tempo de solidificação que aquele magma teve para
para poder virar rocha. Então, se a gente está trabalhando com uma câmara magmática, que é o local em subsuperfície da Terra, onde esse magma ele fica ali no estado líquido, e quando ele está ali, ele está sob pressão, e tudo que está sob pressão, a ideia, né, a consequência desse material é querer fugir dali e se alocar em um local com menos pressão, para ele ficar mais mais aliviado ali, mais disposto de uma maneira não confinada, né? Então, o magma que está na câmara magmática, ele está sob pressão, então qualquer falha, qualquer movimentação ali das camadas acima, que ele consiga encontrar uma fraqueza, a tendência desse magma é extravasar. Se esse magma que está na câmara aqui, a 800 graus mais ou menos, ele encontra uma abertura, ele vem e se aloca aqui em subsuperfície, vamos dizer que conforme você vai para o centro da Terra, a temperatura aumenta. Então, conforme você está mais próximo da superfície, a temperatura diminui. Então, esse magma que estava a 800 graus, como ele veio aqui, mais ou menos, ele foi para uma área de aproximadamente 300 graus. Então, aqui a gente tem uma diferença de 500 graus. É uma diferença considerável, mas ainda assim 300 graus é uma temperatura muito alta. Então, quando esse magma começa a se resfriar, ele vai se resfriar lentamente, isso vai dar tempo de você gerar os grãos e gerar os minerais e, consequentemente, você vai originar, nesse caso, uma rocha ígnea plutônica. E então, esse aqui é um exemplo de uma rocha ígnea plutônica ou intrusiva, né? Você tem o resfriamento lento e cristais bem desenvolvidos. Se esse mesmo magma que está aqui na câmara magmática, ele encontra uma abertura e ele consegue chegar aqui até a superfície, então ele vai ter saído de 800 graus dentro da câmara magmática e vai chegar aqui na superfície a mais ou menos 25 graus, que é a média atmosférica da temperatura atmosférica da Terra. Então a diferença de temperatura é gigantesca. Então ele saiu de 800, foi para 25. Então qual é a tendência desse magma? Se resfriar muito rápido. Aí, como ele tem esse resfriamento muito rápido, você não vai gerar grãos bem desenvolvidos. Então, você vai gerar grãos muito pequenos, ou você praticamente não gera grãos, no caso dos vidros vulcânicos. Então, nesse caso aqui, a gente está diante de rochas ígneas extrusivas, ou vulcânicas ou efusivas, né? Sinônimos. Onde você tem o resfriamento rápido, cristais pequenos ou até mesmo vidro vulcânico. Beleza? Então aqui é só essa explicação gráfica, né, no mesmo ambiente, de por que que a gente pode ter na mesma câmara magmática, rochas que são originadas, é, um magma que originou uma rocha ígnea intrusiva e um magma que depois vira lava que originou uma rocha ígnea extrusiva. Aí o George comentou para vocês sobre as rochas hipoabissais, que elas estariam numa zona intermediária. Então seria basicamente uma rocha que gera aqui, mais ou menos. O termo hipoabissal ele é um pouco complicado de se estabelecer, porque não tem uma regra, né? Tipo, então se ele tem grãos que tem tamanho tal, ele é hipoabissal? Não tem, a gente não tem tabelado algo nesse sentido. Então fica uma zona cinzenta, né, onde você vai alocar. Mas basicamente são rochas onde você consegue identificar os grãos a olho nu, só que eles são grãos pequenos. Então vai ser uma zona intermediária entre uma geração de rochas intrusivas e de rochas extrusivas. Então talvez uma área aqui, mais ou menos, próximo aqui do começo do vulcão, algo nesse sentido. Mas a principal característica das rochas hipoabissais é que você tem grãos pequenos, mas eles são visíveis ao olho nu. Beleza? Então, essa é a primeira classificação que a gente trabalha para as rochas ígneas, que é baseado na textura. E a textura está diretamente relacionada com o tempo de resfriamento que aquele magma teve. Beleza? A segunda classificação que a gente vai trabalhar, ela é baseada na composição química e mineralógica dessas rochas. Então, essa classificação ela também é dividida em duas classificações, duas divisões principais. E essas divisões elas estão relacionadas com a quantidade de sílica que você vai encontrar na sua rocha. Então, se a gente está trabalhando com um magma que tem muita sílica, a gente está falando de um magma que a gente chama de félsico.
Se a gente está trabalhando com magma que tem pouca sílica, consequentemente, esse magma vai ser rico em ferro e magnésio. Então, aí esse magma ele é chamado de máfico. Então, basicamente, essa classificação ela está relacionada com a composição relativa de minerais silicosos, né, que tem sílica. Se você tem muita sílica, é um magma félsico. Se você tem pouca sílica, é um magma máfico. Então, aqui estão alguns minerais que se relacionam com cada uma dessas classificações. Então, rochas ígneas félsicas, elas vão ser muito ricas em quartzo, principalmente. Aí você vai ter feldspato, potássico, que é aquele feldspato mais róseo que vocês viram durante a aula. Você tem o plagioclásio, muscovita, que é uma mica. Então, são minerais que eles são ricos em sílica. E a principal característica que ajuda a identificar esses minerais é a coloração. Então, os minerais félsicos, eles vão ser mais claros, vão ser brancos, basicamente. Enquanto os minerais máficos, os principais deles são a biotita, que é também uma mica, só que é uma mica mais com ferro e magnésio, os anfibólios, os piroxênios, a olivina. Então, esse grupo de minerais, eles vão ser mais ricos em ferro e magnésio e cálcio. E a identificação desses minerais é feita também pela coloração, porque eles vão ter uma coloração mais escura. Então, essa é a classificação mineralógica e química das rochas ígneas, as félsicas e as máficas. Então, dando algumas características, né, dessas duas classificações principais, as rochas ígneas félsicas elas vão ter altos teores de sílica e, consequentemente, baixos teores de ferro e de magnésio. As rochas ígneas félsicas, elas foram cristalizadas em temperaturas mais baixas do que as rochas máficas. Então tem essa característica. E a identificação o primeiro indício que a gente utiliza para dizer se é uma rocha félsica ou máfica é a cor. No caso das rochas félsicas, ela apresenta uma coloração clara que a gente chama de leucocrática. Acho que o George também comentou em aula. Leuco vem de leite, né? Então, crática eu não sei qual é a origem, mas aí leucocrática, então são os minerais claros, de coloração mais branca. Então, os principais minerais félsicos são o quartzo, os feldspatos e a muscovita, e as principais rochas ígneas félsicas são os granitos, que são rochas ígneas intrusivas, e os riolitos, que são rochas ígneas extrusivas. Então, aqui é um exemplo de um granito, que vocês viram bastante, né, na aula prática. E aqui é um riolito. Os dois são brancos, só que o riolito você não vê os grãos e o granito você vê. E aqui é uma imagem de um granito, é uma imagem de microscópio de um granito. E aí a gente consegue identificar esse mineral aqui é o quartzo, aqui você tem um plagioclásio, aqui você tem basicamente muitos cristais de quartzo. É, Então é bem legal também de ver essas rochas no microscópio, que você vê os cristais assim bem formadinhos. A nossa segunda classificação relacionada à composição química são as rochas máficas e elas apresentam um comportamento oposto. Então elas vão ter baixos teores de sílica e, consequentemente, altos teores de ferro e de magnésio. Elas se cristalizam em temperaturas mais altas do que as rochas félsicas e a identificação é feita pela coloração escura. Então, as rochas máficas têm coloração mais próxima do preto, e essa característica de minerais e rochas com coloração mais escura a gente chama de melanocráticas. As félsicas são leucocráticas, as ígneas são melanocráticas. Os principais minerais máficos, os máficos são melanocráticos. Os principais minerais máficos que a gente encontra nessas rochas é a olivina, o piroxênio e a biotita. E as principais rochas máficas são o gabbro e o basalto. Então aqui a ideia é a mesma. O gabbro é uma intrusiva máfica e o basalto é uma extrusiva máfica. Então aqui é uma lâmina de gabbro, se eu não me engano. E no microscópio a gente tem algumas opções ali que a gente coloca umas polaridades na imagem. Então aí a gente consegue ter uma coloração mais bonita assim para identificar alguns minerais. Então aqui é uma imagem desse tipo no microscópio. Beleza? Então aqui é só um gráfico
ilustrar essa questão da composição química das rochas e como elas se relacionam com as rochas ígneas. Então aqui, as rochas félsicas, elas vão ter altos teores de sílica. Então, conforme aqui nessa seta aqui, à esquerda são teores altos de sílica. As rochas félsicas, consequentemente, as máficas, elas vão ter baixos teores de sílica, né? As rochas félsicas, elas vão ter um teor de sódio e potássio mais alto. E elas vão ter um teor de ferro, magnésio e cálcio menor, porque aqui nesse caso a seta está crescendo para a direita. E as rochas félsicas, elas se cristalizam, elas se fundem em temperaturas mais baixas do que as rochas máficas. Aí a rocha máfica, ultramáfica é aquelas rochas que são compostas, praticamente você não tem sílica ali, você só tem composto basicamente por piroxênio e olivina. Então são minerais que são muito ricos em ferro e magnésio. Então você não tem basicamente sílica. E aqui é um exercício interessante que o George comentou na aula. Se você estiver diante desse gráfico, ou você estiver descrevendo uma rocha e não saber exatamente como classificar ou quais minerais você vai colocar ali, um exercício legal é traçar uma reta nos diagramas e ver quais elementos ali você preenche dentro da sua linha. Então você sabe que é um granito, aí se você colocar aqui e descer, foi, putz, provavelmente vai ter ortoclásio, quartzo, plagioclásio, muscovita, um pouco de biotita, anfibólio. Não necessariamente todos os granitos vão ter todos esses elementos, mas grande parte deles. E isso para todas as rochas, né? As máficas, as intermediárias, as ultramáficas. E aqui o campo até que eu destaquei para vocês do intermediário, que é uma classificação, como o nome sugere, intermediária entre as rochas félsicas e as rochas máficas. Então é como se fossem as rochas hipoabissais, só que nesse caso com relação à composição química. Então, rochas intermediárias vão apresentar teores intermediários de sílica. Então, o granodiorito e o dacito são exemplos de rochas intermediárias que estão mais próximas das félsicas, então têm teores de sílica um pouquinho mais elevados, mas menores do que as félsicas. E o diorito e o andesito são exemplos de rochas intermediárias que já são mais ricas em ferro e magnésio, então elas vão estar mais próximas das rochas máficas. Mas então a definição de intermediário é isso, é uma rocha que está ali no meio do caminho entre félsica e máfica. Aí a identificação é feita pela coloração também. Então você não vai ter uma rocha que é 100% branca, como o granito e o riolito, ou 100% clara, né? Ela vai ter ali umas manchas, uma parte mais clara, uma parte mais escura, e diferente da máfica e da félsica, né? Que ou vai ser muito clara ou vai ser muito escura. E aqui em cima, acho que tá ilustrado, né? Mas só para comentar que as rochas aqui de cima são os representantes intrusivos e a linha aqui de baixo são os representantes extrusivos. Então, riolito, dacito, andesito, basalto é extrusivo, gabro, diorito, granodiorito e granito são rochas intrusivas. Beleza? E então acho que muitas pessoas me perguntaram, né, durante o exercício, né, das rochas ígneas, ou não tinha ficado muito claro essa questão, que essas duas classificações, tanto a textural, baseada no tamanho dos grãos, como a classificação química e mineralógica, elas são duas classificações diferentes. Então, elas se sobrepõem. Você pode ter uma ígnea intrusiva máfica e você pode ter uma intrusiva félsica. Assim como você tem uma extrusiva máfica e uma extrusiva félsica. Elas não são excludentes. Então, são duas classificações diferentes. Então, aqui estão alguns exemplos disso. Que você tem rochas máficas intrusivas, que no caso aqui está exemplificado pelo basalto, mas você pode ter uma félsica intrusiva, que é o riolito. O mesmo caso para as extrusivas, perdão. Você pode ter uma extrusiva máfica, que é o basalto, e uma extrusiva félsica, que é o riolito, vulcânica. E você pode ter uma intrusiva, uma plutônica, tanto máfica como o gabro, e uma intrusiva félsica, que é o granito, é o principal
representante. Então, você pode relacionar essas duas classificações. Então, se você tiver um magma que é mais félsico, que é mais rico em sílica, se esse magma extravasar para uma porção em subsuperfície, ele vai gerar uma rocha intrusiva félsica. Se ele extravasar aqui para a superfície, ele vai gerar uma rocha vulcânica extrusiva félsica. Então você consegue ter essas duas correlações. Beleza? E então a penúltima parte, que eu acho que também é a parte que suscitou mais dúvidas, né? Tá relacionado com a geração do magma, né? Com a origem do magma. Então, basicamente, o que a gente precisa para gerar magma? A gente precisa fundir rocha. Então, a gente precisa que a rocha passe do estado sólido para o estado líquido. Para isso acontecer, a gente trabalha com dois parâmetros principais. Cadê? Aqui. Dois parâmetros principais, que é a pressão e a temperatura. Então, essa relação entre a pressão e a temperatura faz com que você tenha uma mudança de estado físico ou não. Então, aqui, acho que minha câmera está tampando. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui durante a gravação. Aparentemente consigo. A gente tem aqui, com o aumento de. É que eu fui abaixar para conseguir enxergar ali e me desfoquei. Acho que agora dá para ver. Com o aumento de pressão, a gente vai ter temperatura de fusão mais alta. Então, o que isso quer dizer? Se a gente está num sistema, isso para qualquer tipo de material. Foi. Isso para qualquer tipo de material. A gente está no sistema. Quando a gente tem uma pressão maior, o que acontece com os elementos que estão naquele. Independente de que material seja. Você aumenta a pressão, os elementos que estão ali, eles tendem a se aproximar. Correto? Então, quanto maior a pressão, mais esses elementos tendem a estar mais próximos. Então, você tende a deixar eles num estado mais sólido, mais coeso, porque você tem um aumento de pressão. Então, a pressão ela faz com que a gente dificulte a geração de magma, porque a gente está no estado sólido e para gerar magma, a gente precisa que essas rochas passem do sólido para o líquido. Então, o aumento de pressão ele dificulta a geração de magma, porque ele dificulta a fusão das rochas, porque dificulta a separação desses elementos. Então, a gente vai precisar de temperaturas ainda maiores para fazer com que esses elementos se separem e eles passem para o estado líquido. Beleza? No caso do aumento da quantidade de água, o movimento é oposto. Se a gente tem água no sistema, essa água ela vai funcionar como um catalisador desse aumento de temperatura. Então, se a gente pegar uma rocha, usando esse exemplo aqui dessa crosta oceânica, essa crosta oceânica, conforme ela vai subductando, ela vai indo para baixo, aqui. Então, conforme ela vai indo para baixo, você vai tendo ali um aumento de pressão e de temperatura. Quanto mais próximo do núcleo, maior a temperatura. Uma crosta oceânica, ela tem muita água no seu sistema. Então, essa água que está no meio ali das rochas, ela vai começar a se aquecer conforme ela vai descendo. Como ela vai se aquecendo, a água ela conduz o calor de uma maneira muito eficiente. Então você começa a esquentar essa água e esse calor ele já é revertido para a rocha de maneira mais homogênea, porque a água está ali diluída no meio. Então, uma crosta que tem água na sua composição, que tem muita água ali no meio, ela vai precisar de temperaturas menores para ela se fundir, porque a água vai catalisar esse aumento de temperatura e, consequentemente, vai facilitar a geração de magma, porque ela vai fazer com que a rocha ela passe para o estado líquido de uma maneira mais fácil, mais rápida. Então, a água no sistema ela age como um catalisador dessa reação, dessa transformação. Beleza? Nos próximos slides vão ter os gráficos, que aí acho que fica mais fácil de entender. Aqui é só para dar uma introdução. E aqui, como eu tinha comentado para vocês,
temperaturas de fusão mais altas, você tem composições mais máficas, e temperaturas de fusões mais baixas, você tem composições mais félzicas. E como que a gente entende isso do ponto de vista gráfico, que foi o que o George mostrou para vocês na aula. Então, aqui a gente está um gráfico hipotético de temperatura no eixo X, na abscissa, por profundidade ou pressão. Dá na mesma. Quanto maior a profundidade, maior é a pressão. Então, aqui vocês podem ler profundidade ou podem ler pressão. Então, pegando um ponto hipotético aqui, a gente tem esse ponto azul. Essa curva aqui em vermelho é a curva de transição de estado físico. Então, tudo que está aqui desse lado de baixo está no estado sólido, tudo que está para cá vai para o fundido, né, que passa para o estado líquido. Então, quando a gente passa para cá, a gente funde o material. Então, se a gente estiver trabalhando com uma rocha que está numa determinada temperatura e nessa profundidade aqui, então ela está aqui nesse pontinho azul. Como que eu faço para essa rocha passar para o estado líquido? Como que eu faço para ela se fundir? A gente teria duas opções. Ou a gente aumenta a temperatura, então aumentando a temperatura e mantendo a profundidade, a pressão constante, o que vai acontecer com esse ponto? Ele vai se deslocar para a direita, porque eu tive um aumento de temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, o que eu faço com as moléculas? Eu agito as moléculas daquele material. Então, com essa agitação das moléculas, elas tendem a se afastar e elas passam do estado sólido, mais coeso, para o estado líquido, onde as moléculas estão mais agitadas e mais afastadas. Então, a temperatura ela age como esse incitador de afastamento das moléculas, porque você vai fazer com que elas se movimentem mais e se afastem. Então, nesse caso, eu passei para o fundido. Então, aqui é um exemplo de uma geração de uma rocha gerando magma. E para isso acontecer, eu tive que ter um aumento de temperatura. Então, eu passei do sólido para o líquido. Em que ambiente geológico isso tende a acontecer mais? Aquilo que eu comentei com vocês, em zonas de subducção. Porque em zonas de subducção, esse material ele vai indo mais para baixo e você vai tendo um aumento de pressão e de temperatura. Aí vocês podem falar, não vou conseguir ouvir, mas eu perguntando por vocês, vocês podem falar, mas se eu tiver um aumento de pressão, a tendência é que o meu material não se funda. Porque se a gente olhar o gráfico, conforme a gente aumenta a pressão, aumenta a profundidade, esse ponto ele vai se afastar da linha. Então a tendência é que ele não passe para o estado fundido. É uma afirmação correta. Só que vai chegar um determinado momento aqui na subducção que a pressão, a temperatura, esse aumento de temperatura, ele vai vencer o aumento de pressão. Então chega algum momento, quando essa camada está descendo, que o aumento de temperatura é tão elevado que ele vai compensar a pressão que está ali sendo exercida. Então a nossa linha, o nosso ponto, ele não tem esse movimento reto, né? Ele teria um movimento assim mais na diagonal. Então você tem um aumento de pressão, mas você tem um aumento maior de temperatura. Aí vai chegar um momento que ele vai cruzar a linha aqui mais para baixo. Então eu vou passar do estado sólido para o estado líquido, para o fundido. E isso acontece em zonas de subducção. Beleza? Então isso aqui é um exemplo de um ambiente, é um exemplo de um ambiente ilustrando graficamente como que ocorre essa geração do magma. Um outro aqui é o exemplo que eu falei para vocês quando a gente adiciona água no sistema. Então, quando a gente tem água no sistema, a água ela vai catalisar esse aumento de temperatura. Ela vai facilitar essa passagem de estado, porque ela vai fazer com que o calor se dissipe mais eficientemente naquelas rochas. Então, quando eu adiciono água no sistema, o que acontece graficamente? A curva de transição do sólido para o líquido, ela se desloca para a esquerda. Ela vem para cá. Então, antes a curva que estava aqui, em uma crosta seca, quando ela está úmida, a curva ela vem para cá. Então, o que isso significa? O mesmo ponto que antes precisava
percorrer tudo isso aqui para mudar de estado físico, para sair do sólido e ir para o líquido, agora ele precisa percorrer muito menos. Ele precisa de um aumento muito menor de temperatura para cruzar essa linha, porque a água faz com que essa mudança seja mais fácil, seja mais rápido. Então, crostas que são mais ricas em fluidos, em água, essa água ela vai estar aqui no meio dos grãos, então ela vai começar a se aquecer conforme você tem a subducção, e ela vai passar, vai transmitir esse calor para os elementos, vai fazer com que essas rochas se aqueçam mais rapidamente, e vão passar para o estado fundido mais rapidamente também. Então a água catalisa esse processo. Beleza? Eu acho que era né, nesse ponto era isso. Então, a origem do magma, a gente trabalha com com esses dois fatores, pressão e temperatura. Então, basicamente, para originar magma, eu preciso fundir rochas. E a fusão das rochas vai estar diretamente relacionado com a pressão e com a temperatura. E a água, ela exerce esse fator determinante em alguns casos, onde ela vai catalisar, vai acelerar esse processo de fusão das rochas. Beleza? Só tomar uma aguinha. E então aqui é só para fechar essa questão da origem do magma. A gente tem dois fenômenos. Vou passar rapidamente que não vai ser interessante para vocês, é só para quem for fazer geologia, que é a questão da cristalização fracionada e da diferenciação magmática. Que basicamente, quando a gente pensa numa rocha, por exemplo, um granito, que é formado por quartzo, por plagioclásio, feldspato, biotita, muscovita, são minerais diferentes, que têm composições químicas diferentes. Então, quando o magma ele sai ali da câmara magmática, ele se aloja ali em subsuperfície, começa a se resfriar lentamente, ele vai gerar uma rocha ígnea intrusiva. Só que ele não forma os minerais todos de uma vez, porque os minerais são compostos de elementos químicos que têm pontos de fusão e de solidificação específicos. O ponto de cristalização do ferro é diferente do da sílica, que é diferente do alumínio, que é diferente do cálcio. Então essa rocha ela começa a se cristalizar por partes. Então ela tem uma cristalização fracionada. Os elementos eles vão cristalizando em uma ordem específica, que é essa ordem aqui. Os elementos que possuem mais ferro na sua composição, ferro e magnésio, eles tendem a se cristalizar primeiro. Então, numa câmara magmática, quando a gente tem magmas ali com vários materiais, os elementos, os minerais mais ricos em ferro, eles se cristalizam primeiro, tem uma cristalização em alta temperatura, e no final, porque em alguns casos você tem magmas que eles têm composições félsicas e máficas juntos ali. Você tem tanto elementos com mais sílica e elementos com ferro na mesma câmara magmática. Aí esse magma ele sai e começa a cristalizar. A primeira parte que cristaliza vão ser rochas máficas, porque esses elementos com mais ferro eles se cristalizam primeiro. Aí você vai cristalizando rochas máficas. Aí quando você já cristalizou toda a parte máfica, aí você começa a cristalizar a parte félsica, que aí você vem para os minerais mais claros, a mica, moscovita, o quartzo, o ortoclásio, o plagioclásio, são elementos que se cristalizam em temperaturas mais baixas. Então a gente pode ter esse fenômeno, um magma que ele tem tanto minerais com ferro e com sílica dentro ali do mesmo ambiente, só que durante a cristalização ele cristaliza primeiro os máficos e depois os félsicos. Então é um processo de cristalização fracionada. Você tem ali, vai por partes, né, a sua cristalização. E a mesma coisa acontece quando essa rocha ela começa a se fundir. Então essa rocha que está indo para baixo ali, está subductando, quando ela começa a passar para o estado líquido, a se fundir, você não funde todos os minerais de uma vez. Você vai fundir os minerais na ordem inversa. Então você começa a fundir os minerais na mesma ordem, perdão. Você vai começar a fundir os os minerais mais ricos em ferro, porque eles cristalizam primeiro e eles se fundem primeiro. E aí os últimos a serem fundidos, né, a passar
pro estado líquido são os minerais mais ricos em sílica. Então a gente tem esse fenômeno durante a geração e a destruição de rochas e de magmas. Beleza? Então aqui é a última parte, que são as intrusões magmáticas, que se relacionam com a geometria dos corpos ígneos que estão presentes em determinados locais. Então aqui a gente tem a nomenclatura de alguns, acho que até estava no quiz, né, que o Vinícius passou, que a gente tem os batólitos, né, que são corpos grandes, de mais ou menos 100 quilômetros quadrados, mais ou menos. Aí você tem plútons, que são batólitos menores, estruturas menores. E, e aí você tem duas estruturas mais comuns, que a gente visualiza mais em campo, que são os silos, ou soleiras, aqui, e os diques. A diferença entre sil e dique é só como esse magma intrudiu, como ele se alojou, né? Ele fez essa intrusão, né, numa rocha pré-existente. Porque aqui a gente está falando de um batólito ou de uma câmara magmática, onde esse magma, igual eu expliquei para vocês, ele está sob pressão, então ele quer sair. Ao sair, ele vai se alojar, ele vai intrudir em rochas que já existem. Então pode ser rochas ígneas, outras rochas ígneas, rochas sedimentares, rochas metamórficas, mas ele vai intrudir em rochas que já estavam formadas antes. E essa intrusão, ela pode ser tanto acompanhando as camadas das rochas que já existiam, e quando essa intrusão acompanha, é paralela com as camadas, a gente chama de soleira ou sil. Então aqui são essas linhas na horizontal. Quando essa intrusão ela corta as camadas, ela forma um ângulo com as camadas que já existem, aí a gente chama de dique. Então essa intrusão quando corta é um dique. Beleza? Então essa é a diferença de sil e dique. O sil ou soleira, né? O sil ele é paralelo às camadas e o dique ele é oblíquo, ele corta essas camadas. Então aqui algumas fotos de exemplos reais, né, dessa ocorrência. Aqui na esquerda a gente tem. Para de travar. A gente tem aqui o exemplo de um sil, de provavelmente basalto, um diabásio, que ele está concordando com as camadas que já existiam aqui. E aqui, nesse caso, a gente tem um dique, que ele está cortando as camadas aqui no ângulo de 90 graus, mas poderia ser com alguma angulação, assim, 30, 60 graus, enfim. Quando você tem ali um corte das camadas, aí você tem um dique. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. É, ficou menor do que a da tectônica de placas, mas ainda assim ficou muito grande. Peço desculpas. Espero que tenha ajudado. E aí, durante a monitoria na sexta-feira, a gente conversa sobre algum ponto, algo que ficou